Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, ao mesmo tempo, fascinante e bem raro no campo da visão. Vamos falar sobre uma condição que literalmente tira as cores do mundo. O nome dela é acromatopsia. Para começar, vamos pensar juntos numa coisa. Já imaginou como seria enxergar o mundo só em tons de cinza? Sem o azul do céu, sem o verde das árvores, apenas preto, branco e todas as nuances de cinza que existem entre eles? É uma reflexão bem poderosa, né? Pois é, essa é exatamente a realidade de quem tem a cromatopsia completa. E a causa disso tudo? Bem, está lá na nossa retina. A gente tem umas células chamadas cones, que são as responsáveis por captar as cores. Na cromatopsia, essas células simplesmente não funcionam como deveriam. Certo, mas o que isso significa na prática, no dia a dia? Viver com acromatopsia vai muito além de só não enxergar cores. Existem outros desafios bem marcantes que definem essa condição. Geralmente, os sintomas aparecem logo na infância. E olha, não é só a falta de cores. Um dos maiores desafios é a fotofobia, que é uma sensibilidade extrema à luz. Pensa que um dia de sol forte pode ser bem difícil. Além disso, a acuidade visual, ou seja, a nitidez da visão, é bem baixa, menos de 10% do normal. E ainda tem o nistagmo, que são aqueles movimentos involuntários e rápidos dos olhos. Essa questão da sensibilidade à luz é tão intensa, mas tão intensa, que a condição às vezes é até chamada de cegueira diurna. É um nome forte, né? Mas faz sentido, porque a luz do dia pode ser um verdadeiro obstáculo. E o curioso é que, por causa disso, ambientes com menos luz acabam sendo bem mais confortáveis para enxergar. É um paradoxo, né? E aqui é super importante a gente não confundir acromatopsia com daltonismo, que é bem mais comum. Pensa assim, no daltonismo a pessoa tem dificuldade para distinguir algumas cores, tipo o vermelho e o verde, mas a nitidez da visão costuma ser normal. Já na acromatopsia, a coisa é diferente. A visão de cores é completamente ausente e isso vem junto com aquela baixa acuidade visual que a gente falou. São desafios de uma outra ordem, sabe? E a gente está falando de uma condição bem rara, viu? Afeta mais ou menos uma a cada 30 mil pessoas no mundo. Pode não parecer muito, mas para quem recebe o diagnóstico e para as famílias, o impacto é, sem dúvida, gigantesco. Ok, agora que a gente já entendeu os sintomas, vamos um pouco mais fundo. Qual é a origem da acromatopsia? A resposta, como em muitos casos, está na genética. A chave para entender tudo isso está lá, codificada no nosso DNA. Lembra daquelas células, os cones, que eu comentei? Pois é, para a gente enxergar todas as cores do arco-íris, a gente precisa que 3 tipos deles, os que captam vermelho, verde e azul, trabalhem em perfeita harmonia. Quando eles não funcionam, simples assim, a capacidade de ver o mundo colorido desaparece por completo. E o que faz os cones pararem de funcionar? Mutações genéticas. A ciência já mapeou vários genes que, quando sofrem uma mutação, podem causar a cromatopsia. Os nomes são um pouco técnicos, tipo CNGA13 e CNGB3. Mas o importante é saber que esses são 2 dos culpados mais comuns por trás da condição. A forma como isso é passado de pais para filhos segue um padrão chamado autossômico recessivo. Calma, o nome é complicado, mas a ideia é simples. Significa que uma pessoa pode carregar o gene da acromatopsia sem ter sintoma nenhum. E aí acontece uma coisa bem curiosa. 2 pais, com visão de cores perfeitamente normal, podem ter um filho com a condição. Para isso acontecer, tanto o pai quanto a mãe precisam ser portadores e passar cada um a sua cópia do gene mutado para o filho. E quais são as chances? Bom, a matemática da genética é clara. Se ambos os pais são portadores, a cada gravidez, a probabilidade é a seguinte: existe 25% de chance de o filho ter acromatopsia. 50% de chance de ele ser um portador, como os pais, sem sintomas, e 25% de chance de ele não herdar o gene de jeito nenhum. Certo. Então, com esses sintomas todos, como é que os médicos chegam a um diagnóstico fechado? Não é algo que se descobre do dia para a noite. Existe toda uma jornada de investigação com várias etapas importantes.
Essa jornada diagnóstica começa com as pistas iniciais, né? O histórico da família, a sensibilidade à luz. Depois vem os exames no oftalmologista, como aqueles testes de visão de cores com as placas cheias de bolinhas coloridas, mas para ter certeza mesmo, é preciso ir além. Existe um exame super específico chamado eletroretinograma, ou ERG, que mede a atividade elétrica da retina e mostra sem sombra de dúvida se os cones estão funcionando ou não. E para fechar o quebra-cabeça, um teste genético pode identificar exatamente qual foi a mutação que causou o problema. E depois do diagnóstico confirmado, aí a grande questão passa a ser: o que fazer? Como é o manejo da condição hoje em dia e, mais importante, existe alguma esperança, alguma luz no fim do túnel em termos de tratamento? Olha, sendo bem direto, hoje ainda não existe uma cura. Mas, e esse é um mas bem grande, o foco está totalmente em duas frentes. Primeiro, em estratégias para lidar com os sintomas e, segundo, em pesquisas científicas que são muito promissoras. A grande aposta está na terapia genética, que é uma tentativa de ir lá na raiz do problema e corrigir o gene defeituoso. Enquanto a cura não vem, o objetivo é tornar a vida mais fácil, atacando os sintomas mais difíceis. Para aquela sensibilidade à luz, por exemplo, existem lentes especiais, muitas vezes com tom avermelhado ou bem escuras, que funcionam como um super óculos de sol, trazendo muito mais conforto. E para baixa visão, tem todo um arsenal de auxílios, desde lupas eletrônicas a softwares que ajudam muito nas tarefas do dia a dia. E na escola, que é um ponto super importante, com as adaptações certas, as crianças com acromatopsia podem ir muito longe. Às vezes, são coisas que parecem simples, mas que fazem toda a diferença. Sentar mais perto da lousa, usar livros com letras maiores, ter acesso a aparelhos que ampliam as imagens, tudo isso garante que elas possam aprender e participar de tudo, como qualquer outra criança. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, que talvez seja a mais importante. Conhecer a fundo uma condição como a acromatopsia faz a gente parar para pensar: será que o mundo que a gente constrói é pensado para todo mundo? Isso nos desafia a ser mais inclusivos, a entender que existem muitas formas diferentes de enxergar e de perceber a realidade. E a grande pergunta que fica é: como a gente pode criar um mundo que seja, de fato, acessível para todos os olhares?